Olá pessoal, bem, nossa aula de hoje vai tratar do tema doença renal crônica e sua relação com a saúde muscular. E a partir dessa relação, nós vamos tecer algumas considerações sobre a prescrição de exercício, especificamente exercício resistido, exercícios de força, musculação, para o portador de doença renal crônica. E para ilustrar toda essa apresentação que eu vou fazer para vocês, toda essa aula, eu vou usar os dados desse estudo que foi publicado numa revista específica da área de clínica renal. Esse estudo ele foi publicado em 2018, foi um artigo de revisão intitulado Doença Renal Crônica, considerações para monitorização da saúde muscular esquelética e prescrição de exercício resistido. Bem, a incidência da doença renal crônica oscila entre 10 a 15% da população geral. E embora você possa dizer que esse número é um número muito pequeno, quando a gente transforma esse valor percentual, esse valor relativo em valores absolutos, a quantidade de pessoas que desenvolvem doença renal crônica é muito elevada. E lá na frente da apresentação a gente vai ver quais os fatores de risco para a doença renal crônica. Bem, a doença renal crônica, ela causa uma série de prejuízos para a saúde. São vários prejuízos, mas dois que eu quero destacar aqui nessa apresentação são a perda de massa muscular, e não é simplesmente uma perda pequena, é uma perda significativa. E a queda de desempenho muscular, representada pela perda da força muscular, resistência, potência, equilíbrio, dentre outras variáveis neuromusculares. E eu vou usar esses dois parâmetros aqui, a perda de massa muscular e de desempenho muscular, para sustentar o uso do treinamento resistido em portadores de doença renal crônica. A verdade é que a perda de massa muscular termina piorando o quadro da doença renal crônica. E essa perda de massa muscular também desencadeia quedas no desempenho muscular, ou seja, você tem perdas significativas de força, de resistência, de potência, equilíbrio, a velocidade de caminhada e por aí vai. O que termina comprometendo a qualidade de vida, inclusive a quantidade de vida, o tempo de vida do portador de doença renal crônica. Portanto, a partir daí a gente já pode começar a pensar qual seria o verdadeiro papel do treinamento resistido nos portadores de doença renal crônica. E por que é tão importante para o portador de doença renal crônica fazer musculação, fazer exercícios de força para evitar a perda de massa muscular? Ou melhor, ganhar massa muscular, que seria o mais interessante. É porque a perda de massa muscular, e entenda a perda de massa muscular aqui como uma perda significativa, aumenta as chances de eventos cardiovasculares. Esses eventos cardiovasculares que eu me refiro aqui são principalmente infartos do miocárdio. A perda de massa muscular compromete a regulação da glicose sanguínea, causando aí uma desregulação na homeostase da glicose, o que termina desencadeando uma certa intolerância à glicose, resistência à insulina e, em última análise, uma diabetes do tipo 2. A massa muscular ela é um tecido captador de glicose, portanto, quanto mais massa muscular, mais glicose eu capto para dentro da minha célula muscular e aí eu tenho a metabolização dessa glicose. Quanto mais massa muscular eu perco, menos glicose entra na célula muscular e mais glicose fica na corrente sanguínea, o que termina desencadeando desregulação na homeostase da glicose. A perda de massa muscular também causa uma perda significativa de força e essa perda de força termina comprometendo o desempenho de atividades da vida diária de idosos, de portadores de doença renal crônica ou de qualquer outra doença
que tenha a perda de massa muscular como um ponto marcante, né? Então você começa a ter dificuldades para realizar atividades do dia a dia, como se levantar de uma cama, se levantar de uma cadeira, se levantar de um vaso sanitário, apanhar um objeto no chão, carregar sacolas de compras, brincar com os netos, né, com crianças, enfim, realizar atividades da vida diária como uma pessoa normal. A perda de força termina comprometendo essas atividades. E por último, a perda de massa muscular causa uma perda significativa na funcionalidade, o que eu já terminei de falar agora, né, que são essas perdas na capacidade para desencadear atividades da vida diária, e equilíbrio. Essa perda no equilíbrio predispõe os indivíduos a um maior risco de quedas, e dependendo da intensidade dessa queda e da tua densidade mineral óssea, essa queda pode vir acompanhada de fraturas. Então observem que a perda de massa muscular, ela está muito longe de ser apenas uma questão estética, como muitas pessoas pensam. Perder massa muscular é uma questão de saúde. Quando você perde massa muscular, a sua saúde piora em vários aspectos. Quando você perde massa muscular, você perde qualidade de vida e perde a sua independência. E aí, como eu já tinha falado, as reduções na massa muscular terminam provocando uma progressão da doença renal, ou seja, quando o doente crônico renal perde massa muscular, a doença renal crônica termina piorando. Então veja, na verdade, existe uma interdependência entre esses dois pontos, né? A doença crônica renal em si promove perda de força e de massa muscular, e essa perda de massa muscular termina piorando a doença renal. Então, na verdade, é um ciclo que se retroalimenta. E aí vem os efeitos do treinamento resistido, que vocês já devem ter percebido qual seria a importância deles para o paciente com doença renal crônica. O treinamento resistido entra nesse processo, tentando restabelecer a massa muscular perdida, ou até aumentando, né, mais ainda, na tentativa de melhorar a saúde, a força, potência, restabelecer equilíbrio, melhorar a qualidade de vida, a independência, metabolismo da glicose, diminuir a incidência de doenças cardiovasculares e minimizar os efeitos negativos da doença renal crônica. Por exemplo, nesse estudo que foi publicado pelo grupo do Chema em 2014 e o Chan e Chema em 2016, eles observaram efeitos positivos na força muscular após exercícios resistidos em doentes crônicos renais, em doentes renais crônicos, né? Então, observem que aí ele não falou de massa muscular, ele falou apenas de força muscular. Se o paciente com doença crônica renal não ganhar massa muscular, mas ganhar apenas força muscular, e isso é possível, ele já tem uma melhora significativa no desempenho das atividades da vida diária. Quando ele ganha força muscular, ele já tem uma melhora significativa na qualidade de vida, inclusive na expectativa de vida. E aí você deve estar se perguntando quais são os fatores de risco que levam o indivíduo a desenvolver a doença renal crônica. Bem, a doença renal crônica, ela na verdade é um efeito muitas vezes secundário de alguma outra doença pré-existente. Por exemplo, a diabetes, e aí entenda que a diabetes não é simplesmente a diabetes, mas a diabetes maltratada. Quando você trata a diabetes inadequadamente, você começa a desenvolver complicações associadas à diabetes. Então você tem várias complicações, né? Retinopatia, neuropatia autonômica, neuropatia periférica, doença vascular, como a claudicação intermitente, e a nefropatia. E se você não tratar adequadamente, você vai vir a ter a falência renal, o que inevitavelmente leva o indivíduo à morte. Então a diabetes é um fator de risco para a doença renal crônica. A hipertensão também.
E aí, mais uma vez, não é simplesmente a hipertensão, mas a hipertensão maltratada. Outras doenças cardiovasculares também, como a insuficiência cardíaca, a obesidade, que ainda hoje, no século XXI, ano de 2020, muitas pessoas ainda enxergam a obesidade como uma questão meramente estética e de falta de cuidados, quando na verdade não é apenas isso. A obesidade é muito mais além do que uma questão estética, uma questão de saúde. E a obesidade é uma doença, ela já é definida pela OMS como uma doença crônica. E como toda doença crônica, ela tem complicações se não tratada adequadamente. E a doença renal crônica é uma complicação da obesidade. Hiperlipidemia, que é o que a maioria das pessoas conhecem por colesterol alto. O lúpus, que aí eu não posso falar tão detalhadamente porque não é uma doença a qual eu estudo. E a história familiar, ou seja, o fato de você ter alguém, na família que desenvolveu doença renal crônica, isso aumenta a chance de você vir a desenvolver doença renal crônica, né? E essa doença, ela causa repercussões sérias na sociedade, né? Por exemplo, ao que tudo indica, a carga socioeconômica da doença renal crônica irá aumentar devido ao envelhecimento da população, porque a expectativa de vida das pessoas está aumentando, né? Não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais. E aí tem várias coisas boas em relação a isso e várias coisas ruins. Uma das coisas ruins é que você vai ser acometido por doenças específicas do envelhecimento. E não é que a doença renal crônica é uma doença específica do envelhecimento. O envelhecimento ele é um fator de risco para a doença renal crônica, mas não pelo envelhecimento em si. É porque muitas vezes o envelhecimento é acompanhado por uma dessas doenças. É muito comum você ver idosos diabéticos, hipertensos, com alguma doença cardiovascular, né? Não com obesidade geral, mas principalmente com obesidade abdominal, com hiperlipidemia e por aí vai. Portanto, o envelhecimento é um fator de risco por causa dessas outras doenças crônicas. E isso vai terminar aumentando a carga socioeconômica dessa doença, ou seja, fazendo com que os governos tenham um gasto econômico maior para tratar essa doença no sistema público de saúde, né? Então eu já tinha comentado lá com vocês, lá no início da apresentação, que a perda de massa muscular causa várias repercussões negativas para a saúde. Inclusive, ela aumenta as chances de eventos cardiovasculares, como infartos, por exemplo. Mas também a perda de massa muscular aumenta a chance de mortalidade, ou seja, de um indivíduo morrer. Porque você consegue perder massa muscular, mas parece existir um limite de perda de músculo a partir do qual, quando você tem uma perda acima daquele limite, as suas chances de morrer aumentam vertiginosamente. Então, quando o indivíduo que tem doença renal crônica perde massa muscular, a intenção do treinamento resistido é restabelecer essa massa muscular, não só simplesmente para evitar aquelas doenças, aqueles eventos cardiovasculares e melhorar o metabolismo da glicose, aumentar a força, mas também para prevenir a mortalidade nesse indivíduo. Perder massa muscular é fator de risco para morte. E aí, por que o indivíduo que tem doença renal crônica perde massa muscular? Existe um equilíbrio entre síntese proteica e degradação proteica. De forma que se você tem uma síntese proteica maior do que a degradação, você tem ganho de massa muscular. Se essa relação está em equilíbrio, você não tem nem perda, nem ganho. Se a degradação proteica prevalece sobre a síntese, você tem perda de massa muscular. E a degradação proteica, ela prevalece sobre a síntese na doença renal crônica. Se a degradação proteica prevalece sobre a síntese proteica na doença renal crônica, a gente poderia imaginar
que os mecanismos ligados à perda de massa muscular são muito mais ativados nos indivíduos com doença renal crônica. Por exemplo, a FOXO, né? A via da FOXO é que contribui para a perda da massa muscular. A ativação da MURF, né? M-U-R-F, MURF, ela também colabora para a perda de massa muscular. Uma maior ativação do gene da miostatina, que também colabora para a perda de massa muscular. Menor ativação da mTOR e, como consequência, menor síntese proteica. Diminuição dos receptores androgênicos musculares, ou seja, tudo que puder acontecer para prevalecer a degradação proteica sobre síntese proteica acontece nos indivíduos portadores de doença renal crônica. E aí entra o treinamento resistido tentando reverter todo esse processo, fazendo com que a síntese proteica prevaleça sobre a degradação proteica. E aí o indivíduo ganhe massa muscular e força, melhorando sua qualidade de vida e sua saúde. Só para vocês terem noção, o estudo do grupo do Carreiro, em 2008, verificou uma taxa de incidência de 30% de atrofia muscular em pacientes que iniciaram a diálise. Ou seja, a incidência de perda de massa muscular em indivíduos portadores de doença renal crônica é elevada. Porque você pode dizer, né, 30% é um número muito pequeno. Não é. Não é, ele já é um número elevado. De cada 100 pacientes, vamos dizer assim, de cada 100 pacientes que têm doença renal crônica, 30 têm perda significativa de massa muscular. Isso é um número bastante elevado. E essa perda de massa muscular aumenta a taxa de risco de morte em 2,62. E isso é um aumento significativo. Então, mais uma vez, perder massa muscular compromete não só tua saúde, teu desempenho e desempenho em atividades da vida diária, mas também aumenta a tua chance de morrer, né? Então você, devido a essa perda de massa muscular e de força, termina também comprometendo a funcionalidade, que é representada por reduções na força, no equilíbrio e na velocidade da marcha. Com essas reduções na força, você começa a ter comprometimento no desempenho de atividades da vida diária. Então você começa a ter dificuldades para se levantar da cama, para se levantar de uma cadeira, para fazer atividades normais de uma pessoa normal, né? Você começa a ter problemas no equilíbrio, o que termina aumentando as chances de você sofrer quedas. E mais uma vez, se você for uma pessoa que tiver uma densidade mineral óssea mais baixa e dependendo da intensidade dessa queda, essa queda pode vir acompanhada de fraturas. A perda de funcionalidade termina comprometendo a velocidade da marcha, ou seja, até o teu desempenho de caminhada é comprometido pela perda de massa muscular e de força. Então, ao que parece, é urgente o uso do treinamento resistido para restabelecer toda essa perda na massa muscular, na força e na funcionalidade, melhorando a qualidade de vida de portadores de doença renal crônica, né? Porque se a massa muscular for perdida a um nível tão significativo, o risco para desenvolver sarcopenia aumenta abruptamente. E sarcopenia, se a gente for pegar a palavra, né, sarcopenia, sarco, músculo, penia, perda de músculo. A definição de sarcopenia não é apenas perda de músculo, mas uma perda de músculo significativa a ponto de comprometer o desempenho de atividades da vida diária. E aí a tua vida é completamente comprometida de forma negativa por causa disso, né? Então, na verdade, a prevalência para a sarcopenia aumenta com a queda na função renal. Então, quanto mais o teu quadro piora, maior as chances para você desenvolver sarcopenia. E eu diria mais, quanto mais a doença renal crônica é agravada, maior a perda de massa muscular e de desempenho em atividades da vida diária. E só para vocês verem essa prevalência em homens e mulheres, ela é um pouco diferente,
mais ela é significativa. 37% em homens e 29,3% em mulheres. Então, o que parece, homens são muito mais acometidos pela sarcopenia devido à queda na função renal do que mulheres. Mas mulheres também são bastante acometidas, né? E aí vem o exercício resistido, tentando reverter todo esse processo que eu já venho falando aqui no desenrolar desse vídeo. Quando a gente fala em exercício resistido, como é que deve ser a prescrição do treinamento para indivíduos portadores de doença renal crônica? Antes de eu mostrar as recomendações, tem esse estudo aqui que foi bem interessante do grupo do Weibe e Jacobson, que foi publicado em 2001, onde ele observou que o exercício aeróbio realizado sozinho, o exercício resistido realizado sozinho ou o exercício combinado, que é quando você faz força e aeróbio na mesma sessão, melhorou a saúde e a funcionalidade de doentes renais crônicos. Então, fazer essas modalidades, essas 3 modalidades de exercício, melhorou tanto a saúde quanto a capacidade funcional de doentes renais crônicos. Né? Não é fazer as 3 modalidades de uma vez, mas ou exercício aeróbico sozinho, ou resistido sozinho, ou os 2 combinados. Né? Aqui a gente não falou em massa muscular, ou melhor, eles não falaram em massa muscular. Eles falaram em saúde e funcionalidade, o que já é um ponto importante para portadores de doença renal crônica. E aqui está as recomendações para exercício resistido em portadores de doença renal crônica. Eu dei uma aumentadinha para que vocês possam ver melhor, tá? Essas recomendações são baseadas em estudos do grupo do Johansen e Painter, o grupo do Smart, né? Dentre outros estudos. Então, em relação à modalidade, o que você pode utilizar para treinar a modalidade de treinamento resistido nos portadores de doença renal crônica? Atividades com peso corporal, uso de faixas elásticas, máquinas e pesos livres, certo? 2 vezes por semana, em dias não consecutivos, com intensidade de 60% a 70% de um RM, ou seja, uma intensidade de moderada para intensa, uma série por exercício, 8 a 12 exercícios, portanto aqui nessa recomendação, se são 8 a 12 exercícios e uma série só, você tem aí 8 a 12 séries realizadas numa sessão de treinamento. 10 a 15 repetições por série, tá? Já aqui é uma outra recomendação de outros autores, por exemplo, treinar entre 2 ou mais dias por semana em dias não consecutivos, 8 a 10 exercícios envolvendo grandes grupos musculares, 10 a 15 repetições por exercício. E aqui uma outra recomendação, né? Na verdade são 3 recomendações de 3 autores diferentes. Aqui 2 vezes por semana, intensidade de 60 a 70% do RM, ou seja, uma intensidade de moderada para intensa. Eu particularmente não compreendi porque ele colocou aqui 60 ou 70% de RM ou 5 RM, né? 5 repetições máximas, que é uma intensidade muito elevada para essa população, né? 5 RM é uma intensidade com muita carga, com muito peso. Não entendi particularmente por que ele colocou essa recomendação. O mínimo de uma série de 10 a 15 repetições, né, gradualmente aumentando para 2 a 4 séries, com 8 a 10 exercícios diferentes para os grandes grupamentos musculares, 2 a 3 minutos de intervalo entre as séries, 48 ou mais horas de intervalo entre as sessões de treinamento. Então essas são as recomendações de treinamento resistido para portadores de doença renal crônica. E essas recomendações são baseadas em estudos científicos, ou seja, esses protocolos de treinamento foram usados em portadores de doença renal crônica, foram verificados efeitos benéficos e melhoras na saúde, na qualidade de vida, desempenho de atividades funcionais e, portanto, foram usados nas recomendações, tá? Então, a grande mensagem é que o treinamento resistido, ele pode e deve ser utilizado para a melhora da qualidade de vida, saúde
e desempenho funcional em portadores de doença renal crônica. Ok? Um abraço, pessoal. Até mais.